Como sempre, trazemos assuntos que vão nos ajudar. Saudar a todos que estão nos acompanhando a esta hora. Em nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos meditando em que escreveu São Marcos, a partir do versículo 1. Diz assim: chegando ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém o prender, porque tem muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços e grilhões em migalhas, e ninguém podia o amassar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedra. Quando viu Jesus de longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormente. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Saudar a ti, amado, que já está aí nos acompanhando. Nós estaremos exatamente focalizados no versículo de número 5. Andando sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelas campas e ferindo-se com pedra. O homem, o gadareno, que era um homem possesso, a Bíblia diz que andava sempre de noite, de dia e de noite, clamando pelos montes e ferindo-se a si mesmo. A Bíblia diz que esse homem aqui foi por tantas vezes tentaram lhe prender com grilhões e cadeias, mas todas as cadeias ele colocava em pedaços, grilhões e migalhas, e ninguém podia o amassar, ninguém podia o ajudar na situação que ele se encontrava. Então, olhando para essa situação, eu fico mais concentrado quando ele diz: ele feria-se a si mesmo. Ele feria-se a si mesmo. Não esperava os outros. A Bíblia diz que ele andava pelos sepulcros, pelas campas, gritava. Sozinho ele gritava. Ia gritando de dia e de noite. E só vivia exatamente no lugar sujo, que é nas sepulturas. Mas acima de tudo, ele feria-se com as pedras. Ele feria-se com as pedras. Ele causava lesões a ele mesmo. Não esperava os outros causarem lesões, mas ele feria-se a si mesmo. As atitudes desse homem, porque muitas das vezes nós pensamos que as pessoas é que nos ferem. Pensamos isso, que as pessoas nos ferem. Mas as nossas atitudes estavam nesse homem. Ele se conter, vendo que são pedra, ele não podia se bater com as pedras. Mas ele estava fora de si. A Bíblia diz que ele era possesso de uma forma incontrolável. Tinha família que tentaram por várias vezes prender a ele, amarrar a ele, naquela condição de dizer: se amarrarmos a ele, certamente que ele irá conseguir ficar em casa. Mas a todas as correntes, a todas as formas que eram usadas para prender a ele, ele tinha uma capacidade de poder desfazer tudo. Ele desfazia tudo, quebrava correntes, grilhões, ele despedaçava tudo e saía do convívio das pessoas. O convívio das pessoas, escalou os cemitérios. Ele vivia nos cemitérios onde não é morada para os filhos,
onde não vivem pessoas, mas é exatamente onde ele achava que deveria viver. Mas tudo é por causa do nível da possessão que ele trazia. Ele era um possesso por causa do espírito que estava nele. Não queria com que ele estivesse no meio da sociedade. Por isso ele ficava naquele lugar. Ficava nas sepulturas, lhe prendiam, quebravam, corriam para as campas. Lhe prendia com grilhões, correntes, mas tornava todas as correntes em pedaços. Alguém pode perguntar, é possível despedaçar pedaços? Uma vez nós fomos para a cadeia, nós sempre evangelizávamos lá. Chegamos lá nesse dia, sempre que chegássemos naquele lugar, eles abriam a cela e nós podíamos pregar de fora. Podíamos pregar a palavra de fora. Mas naquele dia fazia chuva, mas mesmo assim disseram, hoje não há como nós abrirmos para manter ela aberta. O que vai acontecer é que vocês vão entrar exatamente dentro das celas e nós vamos trancar. Vocês vão pegar lá dentro juntamente com ele. Procuramos ver por quê. E fomos explicados que dentro daquela cadeia havia um homem que estava preso, alegado, acusado por ter matado a esposa grávida. E fazia confusão. Diziam que aquele homem chegou ao ponto de quebrar algemas. Tentavam conter com algemas, mas quebrava, despedaçava as algemas. Então, era por causa da possessão que aquele homem... Tivemos outros meus companheiros que pegaram terror, não informei acerca da situação, porque o chefe falou exatamente comigo, e nós entramos lá. Começamos a ministrar a palavra de Deus e apelamos que alguém aceitasse. O homem que era violento tanto para a polícia, que não podiam deixar as portas abertas, que não podiam, tinham que estar de guarda. Mas diante da palavra de Jesus, aquele homem se rendeu a Cristo. Foi o primeiro naquele dia a dobrar os joelhos, a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da. Esses incidentes são contados para nós. Parecem histórias inventadas pelos homens, mas há coisas que dia após dia, onde nós andamos, nós conseguimos contemplar, conseguimos ver a fúria do diabo, a capacidade que o diabo tem para poder desgraçar a vida das pessoas. Hoje não são pessoas que talvez vão viver exatamente nas campas, mas não. As pessoas saem de noite, vão gritando de noite, alguns nas paradas, alguns cada um, alguns na perseguição, cada um está por aí. E essas pessoas geralmente, segundo seus familiares, as correntes são é o poder humano para poder conter alguém. Grilhões é uma força humana, é a força que o homem consegue usar para poder acalmar, manter aquela pessoa. Então, mas não a sociedade usou de todas as formas para trazer a nossa consciência no lugar, através da palavra, da aconselhamentos, mas tudo isso não resultava em nada. Todos nós hoje tivemos vários acidentes graves ao longo do dia que nós estamos crescendo, mas não porque não haviam grilhões, não haviam correntes em forma de palavra dentro das nossas casas para poder nos conter, para nos mostrar que nós estamos no caminho. Mas mesmo assim, preferíamos, lugares preferidos são lugares onde eram dito que nós não deveríamos frequentar por causa da desgraça. Então, o que acontece é que amávamos mais aqueles lugares. E esse homem, a Bíblia diz que ele se feria a ele mesmo. Quer dizer que as atitudes deles não feria as pessoas que estavam ao redor, mas ele se feria, não precisava de pessoas para poderem lhe ferir. Mas enquanto ele se batia, por causa da possessão
Ele não podia entender que estava se ferindo. Para ele era um divertimento, estava divertindo. Para ele era uma brincadeira, para ele era um passatempo que ele tinha naquele lugar. Por isso, a Bíblia diz que ele ia se batendo com as pedras, feria-se com as pedras, gritava no meio das sepulturas, no lugar dos mortos, no lugar onde não deveria estar. Nesse lugar onde o homem ficava lá, se batia dia e noite. Mas não porque a família não amava ele, mas ele amava mais no lugar dos mortos do que estar no lugar dos vivos. Então, existem pessoas na sociedade que têm o mesmo comportamento, que já fez tudo, já se ensinou, já se fez quase tudo, mas essas pessoas estão lesões para elas mesmas, em nome de divertimento, em nome de chilar, em nome de brincar. Cada dia estão dando 6 problemas. Nos esperam lhes espancar. Eles espancam sozinhos, eles vão se ferindo sozinhos, mesmo sem se aperceber. Mas por quê? Por causa da possessão que está na vida daquelas pessoas. Temos muita gente, ontem eu falava muito dessa situação de feridas, nos dias de hoje. E você pergunta, as pessoas se feriram elas mesmas, foram se meter em situações que não deveriam se meter, foram se envolvendo em ações, em relacionamentos, foram se envolvendo em muita coisa e foram se ferindo elas mesmas e hoje param e dão culpa às outras pessoas. Mas não é sempre que é assim. Não é sempre que é assim. Então, este homem, ele se feria sozinho, clamava dia e noite, se batia com eles. Tentaram várias vezes lhe ajudar, mas ele não queria ajuda de ninguém. Ele queria estar à vontade para ele, é estar nas sepulturas, é estar nas campas. O estar à vontade para ele era cada vez mais se machucar. Existem alguns relacionamentos que não estamos nos machucando. Não sem trauma estamos nos machucando. Existem negócios que nós sabemos que esses negócios estão entrando para me machucar. Há coisas que nós fazemos, mas por causa da intenção, por causa daquilo que nós mais queremos, esquecemos o que serão as consequências. Então, esse gadareno, por causa do demônio, era por causa do espírito que estava nele. O espírito que estava nele causou muitas feridas, fez com que ele se aleijasse dia após dia, fez com que ele se espancasse, ele se batesse com as pedras, gritava dia e noite, no meio das sepulturas. Ele ia se ferindo. É mais complicado quando sou eu que estou me ferindo. Porque a coisa concebível aos homens é quando você é ferido. Você vai dizer, fulano me feriu. Mas existem pessoas que não esperam serem feridas, elas mesmas se ferem. Elas mesmas causam lesões. Elas mesmas se destroem. Não esperam os outros lhes destruir. Existem aqueles que foram feridos. Existem aqueles que se feriram por não quererem ouvir. Esse homem, se fosse sensível às correntes, que não iria cuidar sobre as campas, essas correntes querem te proibir de você ir para as campas, ir se ferir. Mas o espírito que está nele, puxava mais, colocava como lugar melhor. O que ele fazia, achava que era a coisa mais certa e mais melhor. E a Bíblia diz que ele gritava dia e noite nas campas. Ele se feria com os pés, ia se ferindo dentro daquele lugar. Mas a história não terminou aí. A Bíblia diz que Jesus, ele entrou naquela cidade quando esse homem viu a Jesus.
Jesus, quando ele correu e o adorou, o Espírito que estava dentro, se cumpriu aquela palavra que diz, todos os joelhos irão se dobrar, correu e se dobrou, adorou a ele, clamando em grande voz, que tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não nos atormente. Então o demônio diz, a vinda de Jesus vinha exatamente para poder lhes atormentar. E perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, eram vários demônios dentro daquela pessoa. É possível a pessoa ter demônios? É possível. É possível a pessoa ter muitos demônios? É possível. Demônios de cada escalão. Espírito de fofoca, espírito de fornicação, adultério, espírito de que são vários demônios aglomerados na vida de uma pessoa. Quando a pessoa tem todos esses defeitos, quer dizer que são diferentes espíritos que estão operando na vida daquela pessoa. Então, esse homem correu e perguntou, quem é o teu nome? Diz que nós somos muitos, somos legião. Somos muitos, somos milhares e milhares de demônios dentro dessa pessoa. E pediram com que Jesus não lhes atormentasse. Eles ainda queriam continuar operando na vida daquele homem. Mas a Bíblia fala que se o Filho vos libertar, Jesus ele veio para libertar, foi para aquele lugar, mas por causa do gadareno. Então, o que nós precisamos entender, o que nós precisamos ter em mente é que temos que parar de nós nos ferirmos nós mesmos. Temos que parar de nos ferir. A cada dia nos ferimos a nós mesmos. Não esperamos o outro para nos ferir. As nossas atitudes, aquilo que a gente faz. Não estamos ferindo. Sabe que esse homem, essa mulher, tem marido, mas ainda está se ferindo. Ele está se ferindo. Alguém que fuma droga está se ferindo. Alguém que prostitui está se ferindo. Pessoalmente. Alguém faz tudo o que está. Essa pessoa está se ferindo pessoalmente. E nesta manhã, precisamos orar para que esse espírito que nos induz a nos ferirmos a nós mesmos saia da nossa vida. Temos que parar de nos causar feridas. Temos que parar de nos ferir, causar lesões, infecções em nós, próprio nós. Temos que parar e lutar com que nenhuma outra pessoa venha para nos ferir. Mas se nós não despertarmos, a cada dia o que vai acontecer serão feridas assim feridas. Essa palavra que está a sair agora está a servir como grilhões para te prender. A palavra de Deus veio para nos livrar do mal. Quando falamos de grilhões, são forças humanas. Aqueles conselhos humanos. Era uma forma de prender, dizer, não opta por esse caminho. Por isso usavam grilhões, usavam correntes para poder acalmar aquele homem, manter aquele homem no lugar certo. E essas forças todas não surtiram nenhum efeito. Talvez as pessoas lutam para tu estares bem. Ou você conhece alguém que você fala bonito, dá conselho a todos. São correntes que você está a usar para poder prender. Mas o que tem acontecido é que está a quebrar as tuas palavras. Está a quebrar os seus conselhos. Está a tornar todos os seus conselhos em pedaços, em migalhas. Está pesando, não está dando valor. E nesta manhã, permita que haja um encontro com Jesus. Permita com que Jesus vá ao encontro dessa pessoa. Ou que Jesus venha ao nosso encontro. Jesus aparece no nosso caminho. Somente Jesus ele tem poder para poder nos tirar. Sem usar correntes. Sem usar força. Porque a palavra diz que não é pela força, não é pela violência. Mas os espíritos usaram correntes para conter a ele. Mas não surtiu nenhum efeito. Mas Jesus, ele chegou. Quando ele chega, o homem corre e pede como Jesus não lhe tirasse daquele lugar. E Jesus, ele disse, qual é o teu nome? Aqui no versículo, ele rogava-lhe muito que o não para fora.
daquela província. Quer dizer que os demônios eram daquela província. Não nos tira dessa província. Ainda queriam permanecer naquela província. E andava ali uma pastagem no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios que rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que nós entremos nela. E Jesus logo permitiu. Entraram nos porcos e a manada precipitou-se no mar. Eram quase 2.000 porcos, afogaram-se no mar. E os que apresentavam fugiram, anunciaram na cidade e nos campos e saíram muito a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram que o endemoniado, o que tiver a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Quando foram ter com Jesus, quando aproximaram, viram que aquele endemoniado já havia sido liberto, estava sentado, já trazia roupa, dantes não vestia, já não vestia dantes. Mas quando se encontrou com Jesus, quanta gente na rua que nós encontramos, reclamamos que não veste, mas eles não vê. Não vê que eles não vestem, não vestiram. São pessoas que têm uma consciência não boa, eles não vê. Mas no dia que Jesus ele aparece e liberta, a pessoa começa a se comportar. Nós não nos comportamos por nós mesmos. Nós já estivemos na mesma situação. Nós já estivemos pior que essas pessoas. Mas nós não entendíamos. Em nome da curtição, em nome de nos apresentar, em nome de mostrar aquilo que nós temos, aquilo que nós fomos nos ferindo. Nós fomos nos ferindo, fomos nos metendo em sepulturas. Por isso são relacionamentos que pareciam relacionamentos, mas eram sepulturas. Parecíamos viver em casamentos, mas estávamos nas sepulturas. Parecia estarmos em negócio, mas estávamos nas sepulturas. E lá nos feríamos a cada dia, nos batíamos com as pedras. E todo mundo sabia que aquele é um gadareno, toda a sociedade sabia que aquele homem estava perdido. Mas quando Jesus expulsou os demônios naquele homem, toda a cidade viu e viram que aquele endemoniado já estava com o seu perfeito juízo, havia vestido e estava sentado aos pés de Jesus. E todos temeram. Temeram porque o homem estava em perfeito juízo e vestido. O homem que estava possesso, o homem que tinha os seus demônios. E os que aquilo tinham visto, contaram o que aconteceu com o endemoniado acerca disso e começaram a rogar, sai desse lugar. E Jesus, ele saiu, pediram que Jesus saísse daquele lugar. Porém não lhe permitiu, disse. E o endemoniado, e entrando no barco, rogavam-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com Jesus. Porém não permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia. Então diz, vai anunciar que você teve misericórdia diante de Deus. Mostra-te que Deus fez uma obra na sua vida. Então, que Deus nos abençoe nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, que o Senhor nos sara, que o Senhor cuide das nossas feridas, as feridas que nós causamos. Ninguém causamos, nós é que causamos, nós é que nos ferimos, nós é que nos batíamos em relacionamento, batíamos em pedras em nome de relacionamento, batíamos-nos com pedra em nome de querer estar nessa sociedade. Que Deus possa nos ajudar nesta, que o Senhor nos cuide, que o Senhor nos liberte, nos traga ao perfeito juízo, que o Senhor restaura a nossa vida, que o Senhor transforma a nossa vida, que o Senhor abençoe a nossa vida, e todas as estamos usando em nome de qualquer outra coisa, porque existem situações onde nós entrávamos, pensávamos que estava tudo bem, mas nós estávamos causando feridas, estávamos nos espancando dentro de nós. O
o fulano me feriu, mas nós entramos, vimos, não entramos porque estávamos cegos, fomos nos batendo, fomos nos matando. Hoje estamos todos feridos, estamos todos feridos, mas Jesus ele apareceu no caminho daquele homem e curou a ele, libertou a ele. E todos que tinham medo dele, todos que zombavam dele, começaram a glorificar a Deus. As pessoas que estão ao seu redor vão glorificar a Deus através da sua vida. Mas o meu conselho nessa manhã, vamos parar de nos ferir a nós mesmos. Vamos parar de nos bater com pedras a nós mesmos. Vamos parar com isso. Vamos caminhar segundo como Deus ele quer que nós caminhemos. Que Deus abençoe a sua vida, a todos vocês que estão nos acompanhando, a todos vocês que estarão nos acompanhando através dessa live, através do nosso canal de YouTube. Inscreva-se, Serendipity TV, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te liberte. Seu espírito que está dominando a sua vida, que pega fogo em nome de Jesus. Seu espírito, a legião do demônio que atormenta a sua vida, que pega fogo em nome de Jesus. Pega fogo em nome de Jesus. Todo espírito que não deveria estar em você, que te leva às sepulturas em lugar de mortos, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Todo espírito que te persegue, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Todo demônio que opera na sua vida, sai em nome de Jesus. Pai, nós ministramos o teu agir, ministramos a graça e o seu poder sobre a sua vida. Seja livre, eu declaro como servo do Senhor nessa manhã. Seja livre de qualquer demônio. Não há demônio que ficou em casa, que está no seu trabalho, que está no seu negócio, que vai permanecer te atormentar. Você não é mais atormentado. Toda corrente levantada contra a sua vida nesta manhã, eu quebro essas correntes agora. Eu quebro esse mar, eu quebro em nome de Jesus. Todo espírito enganado na sua vida, na sua família, eu estou destruindo, quebrando a autoridade que me é conferido. A palavra diz que não haverá nenhum mal que vai resistir naqueles que confiam no Senhor. Pois eu declaro livre a sua vida, declaro livre a sua família, declaro livre o seu negócio, declaro livre tudo quando você faz. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe aí, abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando através dessa live. A irmã Laurinda Shrinza, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Você tem um espaço muito grande no meu coração. O meu querido bispo, que Deus continue cuidando da sua vida. Irmã Amélia Kwambi, que Deus também continue cuidando. Vocês são pessoas muito especiais, pessoas amadas. Irmão Edson, que está aí 10 anos, que Deus continue cuidando de si e da sua família. Que a presença de Deus continue fluindo sempre, 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 sempre. E sempre você que está no local do trabalho, que haja brilho na sua vida, que a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Que Deus abençoe, aquele beijão de sempre e um forte abraço para todos vocês. Vocês são uma grande bênção, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, assim fomos. Se Deus quiser, até amanhã, exatamente às 6h30, estaremos mais uma vez pregando a palavra de Deus. Compartilhe com mais alguém. Deixe as pessoas serem abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.